Vamos lá, vamos lá. Salve galera da comunidade Resultados Ninja, beleza? Então, a aula de hoje é uma aula rápida, teórica, tá? Bem importante. Para quem não assistiu, basicamente a aula um dessa aula é o que é tráfego orgânico e SEO. Desculpa se eu tô com a voz meio estranha, porque eu tô um pouco gripado. Mas vamos lá. Sempre a aula é o que mais importa. A aula de hoje é para explicar um pouquinho como que funciona o que é o SEO on-page e o SEO off-page, tá? Qual que é a diferença? Então a gente vai tratar aqui de tráfego orgânico, sim. É uma aula para quem está bem no início disso, para quem não entende ainda muito bem sobre SEO, ou seja, sobre tráfego orgânico, né? Então, se você não entende nada disso e ainda não viu minha aula sobre o que é tráfego orgânico, entra aqui na comunidade, tá lá o que é tráfego orgânico, se eu não me engano, na aba de tráfego orgânico, ali em tráfego, tá? E daí é só vocês clicarem ali, entrarem, acessarem, assistirem a aula. Qualquer dúvida também vocês deixam lá no comentário daquela aula, ok? Então vamos lá. Basicamente, quando a gente fala de tráfego orgânico, a gente fala de para melhorar o tráfego orgânico de SEO. E se a gente vai falar de SEO, praticamente a gente só tem duas vertentes, tá? Ou a gente fala de SEO on-page, ou a gente fala de SEO off-page, tá? E eu vou deixar bem claro que eu estou explicando aqui somente vale isso para SEO de um site, tá, pessoal? Eu não estou falando de SEO aqui para Facebook, não estou falando de SEO para YouTube. Você gerar tráfego em outras ferramentas, como o próprio YouTube, por exemplo, são coisas diferentes, totalmente diferentes, tá? Então, essa aula aqui não é para te mostrar como você ranqueia um vídeo no YouTube de uma maneira melhor, tá? Essa aula é para mostrar como você faz para melhorar o ranqueamento do seu site, do seu website dentro do Google, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de SEO, a gente fala de duas vertentes. Ou a gente fala de on-page, ou a gente fala de off-page, tá? E basicamente só para explicar para vocês o que é cada um desses caras. Eu não vou entrar em detalhes aqui como fazer cada um, vou dar algumas pinceladas, mas eu já estou finalizando um vídeo muito show de como fazer análise on-page do teu site, tá? Vou trazer uma ferramenta bem legal pra gente, então fiquem ligados aqui. Provavelmente se você tentar agora acessar ali e buscar essa aula e não tiver, provavelmente nos próximos dias ela já vai estar, ok? Então vamos lá. O SEO on-page nada mais é do que tudo que se relaciona dentro do teu site, tá? Quando a gente fala do teu site, a primeira coisa que mais tem poder dentro do teu site é o seu domínio. Por quê? Porque o teu site ele é atrelado a um endereço, né? Então você precisa ter um domínio e basicamente uma das coisas que o Google com certeza vai levar em consideração é há quanto tempo esse domínio está no ar, tá? É muito difícil você ter um domínio zerado, vamos dizer, um domínio que você acabou de comprar e você tentar ranquear alguma página desse domínio em primeiro lugar no Google quando você tem uma concorrência há mais tempo que você, entende? Até porque essa concorrência que está ali, ela já está ali faz mais tempo, ela já está sendo ranqueada há mais tempo para determinadas palavras-chave. Então, assim, o domínio é um cara muito importante dentro do teu site, tá? Quando a gente fala também de on-page, a gente traz junto disso uma série de atributos e ações que a gente tem que fazer dentro do nosso site para que ele fique melhor para o Google, tá? Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Imagina que é, eu sou um dono de uma materiais de construção aqui em Curitiba, tá? Então eu tô aqui em Curitiba, no Paraná, e eu abri uma materiais de construção. E eu fiz lá o meu website, então resultadosninjamateriaisdeconstrução.com.br. Uma das informações do meu site que o Google vai olhar primeiramente quando os robôs dele entrarem dentro do meu site, né? Porque não é uma verificação manual.
ele vai olhar qual que é o título do meu site. Então, dentro do meu site tem uma, um atributo chamado title, que é o título do site. Então, é meio, imagina assim, tem que ser meio que óbvio, né? Quando a gente fala que dentro do título do site tem que estar a principal informação sobre o que você faz. Então, se eu simplesmente colocar resultados ninja dentro do meu site e não disser que eu sou um materiais em construção em Curitiba, por exemplo, talvez o meu site já comece a não ficar bem ranqueado em tráfego, tá? Então, assim, Renan, mas é só o título que tem que mudar? Não, não é só o título que tem que mudar. Quando a gente fala de homepage, tem uma série de coisas, a maneira que você coloca as imagens, que informação dentro das imagens do teu site que precisam ter ali, a maneira que você coloca os textos, a maneira como que você escreve o texto dentro do teu site, a maneira como estão relacionadas essas imagens com o teu site, a maneira que você cria uma hierarquização dos títulos dentro do teu site. Então, o teu site ele tem alguns títulos, né? E você precisa criar uma hierarquia bem definida dentro desses títulos. Então, assim, para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos aí de 15 a 30 pontos que você consegue levantar. Uns 15 são mais ou menos os essenciais que você precisa para estar melhor ranqueado no Google, tá? Mas isso também não quer dizer que você só por ter feito os 15 pontos da maneira correta, você vai ficar em primeiro lugar no Google. Quando a gente fala de SEO, principalmente, como um todo, ele é um trabalho de formiguinha, tá? Ele é um trabalho que um dia após o outro você vai otimizando essas páginas do seu site para que elas fiquem cada vez melhores, cada vez mais bem vistas pelo Google, tá? Então, assim, o SEO on-page é tudo aquilo que você tem, vamos dizer assim, controle dentro do teu site e você pode alterar aquilo ali. Uma vez que você altere, talvez você não precise mais mexer e ele vai estar bem otimizado. Beleza? Então, eu vou também criar uma aula especificamente só sobre SEO on-page, os principais pontos ali que eu mexo dentro do SEO on-page. E daí dentro do SEO on-page tem algumas estratégias também que a gente pode fazer para melhorar esse ranqueamento em relação ao Google, tá? E daí, claro, uma vez que você fez essas alterações dentro do teu site, você precisa avisar o Google que o teu site sofreu algum tipo de alteração, tá? Então também vou estar explicando isso em próximas aulas. Mas para quem quiser entender basicamente como que funciona, né? O Google ele vai até o teu site, verifica, ele basicamente faz uma leitura do teu site e ele vê que aquilo ali, ele entende os textos que estão ali dentro, ele começa a criar uma relação de palavras-chave que você usou. Então, se eu criei o Renan, como o Resultados Ninja Materiais de Construção em Curitiba, né, ele vai guardar essa palavra-chave materiais em construção em Curitiba. Então, essa palavra-chave materiais em construção em Curitiba, ele vai guardar e ele vai associar aquilo ali ao meu site, tá? E ele vai começar a pegar a junção dessas palavras-chave e vai basicamente rotular ali o meu site. Ele também vai fazer isso com as imagens, então se eu coloquei uma imagem boa referente a, sei lá, pintura, porque eu tenho um material de construção, ele vai associar isso também, tá? Os textos, os títulos, os comentários, enfim, tudo que eu tenho ali dentro do meu site, ele vai fazer uma relação. A partir do momento que eu mudo alguma coisa dentro do site, eu preciso avisar o Google, para o Google ir lá, rever e se atualizar. Esse se atualizar que o Google faz com ele mesmo, a gente chama de indexar no Google. Porque a partir do momento que você indexa uma página do Google, isso quer dizer que se você fizer a pesquisa do teu site, ele vai estar aparecendo no Google, tá? Então isso é indexar o site dentro do Google. É você estar aparecendo dentro do Google e ele ter lido o seu site, tá? Sempre que eu atualizar o site, eu preciso reindexar o meu site no Google e pedir para ele, ó, indexa aí de volta porque eu fiz uma alteração e eu quero que as pessoas que estejam buscando por mim no Google tenham a informação mais atualizada, tá? Beleza? Então, assim,
Se vocês abrirem, vamos dar um exemplo aqui, né? Resultados Ninja. Ó, se vocês abrirem Resultados Ninja, vocês vão ver que tem uma série de informações aqui. Todas essas informações provêm do próprio SEO do Google, tá? Do SEO que eu fiz dentro da página do site, e o Google pegou essas informações e joga no resultado da pesquisa, tá? Então, por exemplo, o título da minha página, aquele title que eu falei no começo da aula, tá exatamente aqui. É esse título aqui, ó, Resultados Ninja, Inbound Marketing, SEO, AdWords, Marketing Digital. Se tiver numa boa hierarquia dentro do teu site, ele também vai trazer esses pequenos subtópicos aqui que a gente chama de site links, tá? Então ele vai estar trazendo aqui, por exemplo, é algo que a gente chama de meta description. Também é um atributo dentro do teu site que você tem que ter para que o Google entenda. E dele vai pegar as palavras-chave principais aqui. Aqui ele até grifou a palavra-chave que eu busquei, tá dentro da minha meta description, tá? Então, assim, essas informações que o Google vai mostrar aqui, ele só vai mostrar se você tiver feito um bom SEO on-page dentro da tua página, tá ok? Então, basicamente é isso, SEO on-page. E o SEO off-page é tudo aquilo que é fora da tua página que tem a ver com você, tá? Existem várias técnicas de SEO off-page, várias maneiras de você criar isso, tá? Eu não vou dar uma aula mais profunda de SEO off-page aqui, eu vou deixar para uma aula específica disso também, até porque também tem várias estratégias que eu vou estar trazendo para vocês. Mas o principal, cara, aqui fatores externos ao seu site. E o que é isso, né? Basicamente é o nosso link building, tá? E o que é o link building? Basicamente building em inglês é construção, né? Construir. E link o próprio nome já diz, né? Link, por exemplo, a URL ali, o domínio que você está apontando. Então, é basicamente uma construção de links. E o que quer dizer isso, né, Renan? Então, para vocês entenderem isso, eu gosto de fazer uma analogia bem legal. Imagina que, sei lá, vocês estão buscando um dentista, e vocês não sabem onde procurar um dentista. Quando você chega num amigo teu e fala assim, ah, fulano, me indica um dentista, o que você está pedindo para ele? Você está pedindo uma indicação. Você quer que ele te traga uma solução que ele confia, né? Então, a partir do momento que eu dei o voto de confiança àquele meu amigo, a ponto de pedir uma informação para ele, é porque ele tem credibilidade comigo, tá? E por que isso é importante? Porque a indicação nada mais é do que o meu amigo falando, ó, Renan, vai nesse cara aqui. E quando ele fala isso, eu tomo aquilo como uma verdade e eu vou naquele cara que me foi indicado. Nesse caso, o link building é basicamente como se fosse uma indicação para o Google. Então imagina o seguinte, que lá no meio no meu site de material de construção, eu tenho uma logo lá de um cliente meu. Então, por exemplo, sei lá, Votorantim. Vamos supor que a Votorantim é o meu cliente no meu material de construção. Se eu tiver a logo da Votorantim ali, e em cima dessa logo, quando eu passo o mouse, tem um link, né? Onde eu posso clicar nessa logo e ela aponta para o site da Votorantim, o Google ele mapeia esse link que não é o do meu site, mas está no meu site. Então o que ele vai entender? Ele vai entender, opa, dentro do site de materiais de construção da Resultados Ninja, tem um link que aponta para Votorantim. Quando você faz isso, isso é link building, tá? Então é você criar vários sites ou você utilizar de vários sites, vários domínios apontando para o teu site. E o que é o apontando? É em algum lugar do site desse cara ter um link lá que aponta para o teu site, que se a pessoa clicar ali, ela vai direto, vai abrir o teu site na hora, tá? E o que quer dizer isso? O Google entende que quanto mais links de outros sites apontarem para o seu, melhor é o teu site. Mais relevância tem. Por quê? Porque é como se os outros sites indicassem você, tá? E por que isso é tão importante? Porque é como a indicação. A partir do momento que eu entendo que um site está indicando outro, é porque ele tem credibilidade, é porque ele quer
que o usuário dele, ele não se incomoda o usuário dele ir até aquele site, tá? Inclusive existe um termo que a gente usa dentro de SEO off-page, que é o link juice, tá? Não sei se vocês já escutaram sobre essa palavra, mas basicamente o que que é? Como se, imagina que eu sou um site muito antigo, por exemplo, sei lá, o Mercado Livre. E o Mercado Livre é um site muito grande, é um site que tem uma relevância muito grande, é um site que pro Google, se alguém for indicado pelo Mercado Livre, é de uma excelência, de um tamanho muito grande. Então o que que acontece? É como se o Link Juice fosse como é que eu posso explicar? Como se ele fosse um copo de suco que eu tenho, onde todo o meu crédito fosse esse suco, e a partir do momento que eu levo alguém para outro site, eu entrego um pouquinho desse suco para o outro site. Para o Google, isso é como se eu falasse para ele assim, cara, tá vendo esse pouquinho de suco que eu estou entregando para ele? E esse suco ele é importante e eu estou entregando para ele porque ele merece, ele tem crédito comigo, tá? E pro Google, é como se o Google olhasse e falasse: Nossa, você está recebendo um link do Mercado Livre, é porque você tem um valor muito grande, beleza? Então, assim, não é só link building que importa em off-page, mas é assim, 95% do esforço que você tem que ter dentro de SEO é uma boa criação de links externos apontando para o teu site, beleza? E daí, assim, existem técnicas que o Google gosta para você criar esses links fora do teu site. E existem técnicas que o Google não gosta, tá? A gente chama de técnicas white hat e técnicas black hat. As black são as que o Google não gosta, tá? Então existem várias maneiras de você criar isso, mas o ponto esse cara aqui, se eu fosse comparar entre SEO on-page e SEO off-page, qual que é a importância dos dois para o Google? É como se o SEO off-page fosse em torno aí de 80% do valor que realmente tem, tá? E o on-page ele é em torno de 20%. O que acontece na prática? Saiu uma pesquisa o ano passado, se eu não me engano, da Moz, que é uma das maiores empresas de SEO do mundo. Se vocês forem na parte de notícias aqui na comunidade, tem as notícias vindo direto da Moz, tá? Então vocês não precisam nem ir no site da Moz, só acessar notícias e vai ter lá as notícias do Moz. E eles fizeram uma pesquisa e eles perceberam que 70% dos esforços dos donos de empresas que têm website no mundo são a nível de on-page, tá? Ou seja, só 30% das pessoas que fazem os sites, dos donos dos sites das próprias empresas, prestam atenção do off-page. E por que que isso é ruim? Porque o Google leva mais de 80% de relevância no off-page, tá? Eu tô dando aqui valores hipotéticos, tá? Mas é o que as principais referências de SEO hoje no mundo, como o Neil Patel, por exemplo, indicam, tá? Esse valor aqui de mais ou menos 80% de importância, tá? Então, assim, espero que vocês tenham entendido qual é a diferença de on-page e off-page. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que quer dizer e o que precisa ser feito, tanto no on-page quanto no off-page, e o que vai vir agora na comunidade, dependendo do dia que você esteja assistindo isso, até já tenha essas outras aulas na comunidade. Eu vou agilizar para a gente ter. E daí sim eu vou analisar todos os principais pontos que eu faço on-page dentro de um site e todos os principais pontos off-page que eu faço, tá? Não são poucos pontos, vão ser diversos vídeos, uma série de vídeos voltados justamente para você conseguir trazer resultado e conseguir aplicar estratégias nesses dois âmbitos aqui para o teu site, beleza? E isso serve, muito importante, isso serve para qualquer tipo de site, tá? Se você tem um e-commerce, serve para e-commerce. Se você tem um site estático, serve para estático. Se você tem um site para você, sei lá, angariar novos leads, novos clientes, novos prospects, serve. E é muito importante que tenha. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como sempre,
deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. E até a próxima aula, pessoal. Obrigadão.